Ok. Muito boa tarde para todos. Está no mudo. Boa tarde, Bassoli. Vamos começar a nossa live, então, com as palavras aí do Everton. Fica contigo a palavra, Everton. Boa tarde, Bassoli. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar abrindo mais uma live com conteúdo importante para todos os ITLs. Acima de 50 participantes já no meio da tarde. Importante também a Labometri que está participando, está sendo mais uma parceira aí dessas ações que a FNIV vem fazendo em prol do associado. Então, não vou ocupar muito tempo aqui agora, mas vou deixar vocês à disposição e vou estar acompanhando. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Pessoal, muito obrigado aí, como a Adriana ela falou offline. A gente agradece muito a participação de todos vocês, né? Principalmente os associados, mas também os não associados. A gente sabe que tem não associados participando, e isso para a gente é importante também, porque mostra que o nosso trabalho está no caminho certo. Então, o que a gente faz é para o segmento de inspeção. E o segmento de inspeção ele é formado aí por uma rede de mais de 500 empresas. Então, todas as empresas têm importância nessa rede, e a gente traz sempre alguns assuntos técnicos aí, e agora hoje com a participação de várias empresas, e agradeço também, já aproveito para agradecer o Guilherme e a Natália pela disponibilidade da gente tratar esse assunto, né? E esses assuntos que a gente traz são assuntos aí de relevância para o segmento. Nós passamos no ano passado um período aí de várias publicações, tivemos aí resoluções do CONTRAN, tivemos portarias da Senatran, portarias do Inmetro, e acaba, de alguma forma, criando dúvidas. E o nosso papel, através aí da comissão técnica da FNIV, através aí dos representantes do segmento que participam de diversas entidades técnicas na Senatran, no Inmetro, enfim, na NTT, a gente traz esses assuntos para a FNIV, para a gente poder estudar, chegar a algumas conclusões e repassar aí para vocês que estão na linha de frente do segmento. O Guilherme está por aí, a Natália está por aí também. Se vocês quiserem fazer uma breve apresentação, eu vou passar a palavra para vocês daqui a pouquinho, mas antes disso eu queria colocar qual que é o assunto. Somos 59 participantes agora, a gente está com um quórum bastante expressivo, e para quem está chegando agora, já dei as boas-vindas, e a gente vai falar de calibração de equipamentos que são usados nas operações de inspeção veicular. E por que a gente chamou a Labometric, por que o Guilherme e a Natália estão aqui, junto comigo, junto com a Adriana, que participou desse estudo? Teve aí uma publicação, né, da portaria 149, da portaria 147 do Inmetro, e causou um pouco de confusão a maneira como foi escrita a parte aí de equipamentos de calibração. Todos aí estavam acostumados a fazer o serviço sempre em laboratório RBC, e agora a gente vai descobrir, né, ao final dessa live, a gente vai descobrir se, enfim, tem que continuar fazendo RBC ou está liberado, ou a gente pode fazer onde a gente quiser, desde que seja rastreável o RBC. Então, esse debate, né, a gente vai ter uma parte de apresentação do Guilherme e da Natália, depois a gente vai abrir para perguntas e para questionamentos. Então, é muito importante que vocês participem também dessa interação. O vídeo está sendo gravado, e depois, quem não conseguiu assistir vai ter oportunidade de ver o que a gente debateu aqui na página da FNIV do YouTube. Tá? Vocês podem aí compartilhar com seus colegas aí, a gente pede, inclusive, que compartilhem com todo mundo que esteja interessado nesse assunto. E aí, Guilherme e Natália, beleza? Tudo bem? Tudo bem, Bassoli. Estão prontos aí para a gente começar a destrinchar esse assunto? Sim. Primeiramente, queria agradecer a todos os participantes, me apresentar. Eu atuo aqui como a direção comercial da Labometric desde 2018, atendo, né, diariamente o segmento de organismo de inspeção veicular, e a gente fazendo, né, todas as calibrações de equipamentos dos organismos de inspeção e linhas também.
E esse assunto, né, sobre a nova regulamentação é de extrema importância, até para a gente esclarecer qualquer má interpretação e deixar também, né, todos os nossos clientes, que a maioria são os associados aí da FENIV, para estarem bem orientados, e qualquer dúvida também, deixar bem claro que a gente está disponível. Deixar claro que eles estão à disposição, né? O vídeo deu uma pequena travada, mas a gente continua aqui no jogo. Pronto, Natália, deu uma travadinha, mas eu acho que você já voltou. Deu uma travada aqui, mas correi. Isso. Tá bom? E você, Guilherme, o que tu faz da vida? Oi, Bassoli. Eu estou aqui para ajudar a esclarecer essas dúvidas que realmente... Eu confesso que realmente o texto dessas portarias ficou muito confuso, porque acaba aparentemente criando um conflito, né, com as normas da DIOS, né, especialmente com a NIT DIOS 016 e 019. Então, estou aqui para a gente juntos, né, discutir essa questão e esclarecer essa aparente contradição. Tá bom, vamos para frente então, vamos entender aqui o que a gente está falando. Então, gente, tem uma parte lá da portaria 149, está lá no item 7.2, ele fala, né, sobre os equipamentos, que vocês, como organismos de inspeção, têm que ter os equipamentos, e aí os equipamentos da linha de inspeção têm que atender o que está na 14040, 14180, e aí tem o 7212, que fala que os instrumentos de medição têm que estar calibrados, quando aplicável, na validade das suas calibrações e rastreados à RBC ou Inmetro, ou organismos internacionalmente reconhecidos pelo Inmetro. Né? O que é que vocês dizem aí sobre isso, pessoal? Natália e Guilherme. Oi, no mudo? Não, eu estava discutindo com a Natália aqui quem ia falar. Da próxima vez para o ímpar é mais fácil. Um de nós é mais fácil, que não tem confusão. A gente ficou na dúvida. Então, o que a portaria está dizendo nesse trecho aí do 7212 é que a calibração deve ser uma calibração rastreável à RBC. Ou seja, essa portaria 149 não está dizendo que é necessário que a calibração seja uma calibração acreditada, ou seja, uma calibração RBC, que daqui a pouquinho vai explicar melhor qual é a diferença entre as duas, né? Mas basicamente a calibração rastreável não tem o selo do Inmetro, enquanto a calibração acreditada, a RBC, tem aquele selinho do Inmetro no certificado. Então, o que basicamente a portaria está dizendo é isso. E criou bastante dúvida, né? Está dizendo que a calibração só precisa ser rastreável, não precisa ter uma calibração RBC. Tá, então temos aqui um slide, pessoal, que a gente debateu, e é importante agora a gente já passar para ele, já que o Guilherme ele falou para a gente sobre não né, segundo a portaria, obrigado, então, o RBC. Isso é um negócio estranho, porque a gente vai ver em outros documentos que isso aqui causa uma espécie de contradição, né, sobre as necessidades, sobre o que o Inmetro cobra da gente aí e dos organismos de inspeção, né. Inclusive, no 7214, ele fala que os equipamentos da linha devem atender à regulamentação metrológica em vigor, quando aplicável. Então, isso é um ponto importante também que o Guilherme vai explicar para a gente. Vamos lá, então a gente passa... Tem algumas pessoas ali reclamando ou que o som está baixo ou que está cortando, tá? Está me escutando perfeitamente, você? Sim, para mim está tudo normal. É porque teve mais de uma interação aqui sobre a qualidade do som. Tá certo, vamos monitorando isso aí. Por enquanto eu estou escutando bem o Guilherme. Mas tá bom, vamos lá. Então, Guilherme e Natália, vamos passar então para esclarecer o que é calibração rastreável, o que é calibração RBC, então? Posso falar? Então, gente,
tem sempre essa dúvida, né, de qual tipo de calibração é a ideal para cada equipamento. E aí a calibração rastreável, fazendo um breve resumo, é que não existe nenhuma norma da qualidade que se aplique a esse tipo de calibração. Ou seja, a validade dos resultados ela não é tão garantida como uma calibração RBC. E aí também o certificado dessa calibração ele não tem o selo do Inmetro, que é aquele selo que o laboratório que é acreditado tem lá o número da CAL e o selo RBC. Já a calibração RBC, a gente tem, né, os padrões de garantia dessa rastreabilidade e a garantia da validade desses resultados também, né? Então, assim, todos os laboratórios que são acreditados RBC participam de um ensaio de proficiência, né? Tem todas as atividades dentro do laboratório que mensura, né, os nossos padrões para a gente assegurar os resultados contidos nesses certificados, tá? Então, o certificado que já é gerado com uma calibração RBC, ele tem o selo do Inmetro, o número da CAL, e aí já tem uma validade desses resultados que é diferente da rastreável. Essa é a grande diferença, assim, para a gente resumir bem. Eu acho que ficou claro para mim, né? Uma coisa que a Natália falou agora. Vamos lá, Guilherme. Que é o seguinte, gente, que é muito importante vocês entenderem isso. Um laboratório RBC pode fazer as duas calibrações, né? Quando um laboratório não é da RBC, ele só pode fazer a calibração rastreável. Ou seja, ele pode pegar o padrão dele, mandar calibrar no laboratório RBC, aí ele vai ter o certificado de calibração RBC daquele padrão, e ele pode usar aquele padrão no laboratório dele para fazer outras calibrações. Essa é a rastreável. Então, qualquer laboratório pode fazer uma calibração rastreável. Já o laboratório RBC, o laboratório acreditado, pode fazer as duas. Ele pode fazer a calibração RBC, que é a calibração que vai com o selo do Inmetro, ou ele também pode fazer a calibração rastreável, que é a calibração que não tem o selo. Tá? Então é muito importante vocês entenderem a diferença entre calibração rastreável e calibração RBC e laboratório acreditado e laboratório não acreditado. Tá? Quando o laboratório é acreditado, ele pode fazer as duas. Agora, quando o laboratório não é acreditado, ele só pode fazer a rastreável. Tá? Acho que é muito importante. E aí alguém pode até... claro. Alguém pode até falar assim, não, então eu como organismo, eu posso talvez calibrar o meu padrão próprio, RBC, e posso fazer minha própria calibração aqui, né? Isso aí a gente chegou até a discutir, né, pessoal? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco que isso não é possível, porque a gente tem o requisito da 14040, nós temos aí portaria 149, nós temos também NIT de OS 19, uma norma interna aí do Inmetro que a gente tem que cumprir, né? A gente se compromete a cumprir a NIT de OS 19 quando a gente resolve abrir as operações do organismo de inspeção acreditado. Então vamos seguindo aqui. Tem essa pergunta, né? Qual que é a importância, então, de um laboratório acreditado RBC para fazer as calibrações? Então, qual que é a importância, então, de fazer a calibração em um laboratório acreditado RBC? A principal importância de fazer uma calibração no laboratório acreditado é exatamente a garantia da validade dos resultados. Quando você faz uma calibração rastreável, aquele laboratório não te dá nenhuma garantia de que os resultados são válidos, né? Que é isso que a Natália mencionou agora, quando ela falou sobre, por exemplo, um laboratório acreditado é obrigado a passar, por exemplo, entre outras coisas, por ensaios de proficiência, né? Esses ensaios de proficiência são comparações intralaboratoriais que são organizadas por um provedor de ensaio de proficiência, que também é uma empresa acreditada pela SEGECRE, né, numa outra norma. Então, com isso, quando você tem um resultado válido, né, um resultado de que aquele laboratório que participou do ensaio de proficiência, né, teve um resultado lá satisfatório, que a gente diz, né, satisfatório ou insatisfatório. Então, se o resultado foi satisfatório, isso é uma evidência de que aquele laboratório tem a capacidade de realizar aquele serviço, né? Então, isso que é muito importante a gente ter em mente, né, que a acreditação
é muito diferente de uma certificação, né? Por exemplo, qualquer empresa pode tirar uma certificação ISO 9001. Basta você provar que você segue aquele passo a passo lá, você tem ISO 9001. Mas a acreditação pela 17025, né, que é a norma que está relacionada com os laboratórios, ela é uma espécie de chancela, ou seja, um reconhecimento por parte da SEGECRE de que aquele laboratório possui competência, né? É um reconhecimento de competência. Quando você faz uma calibração rastreável em um laboratório que não é acreditado, você não tem nenhuma espécie de reconhecimento de competência, não existe nenhuma garantia de que aquela calibração está dando um resultado válido. Então, basicamente é isso, é uma questão de confiabilidade. O laboratório, quando é acreditado, ele tem uma confiabilidade muito maior do que um laboratório não acreditado. Então, assim, a importância de uma calibração RBC é basicamente essa. Entendi. A gente chegou a discutir, pessoal, sobre a questão da calibração da linha de inspeção também. Né? Então, nós temos na NIT-JOIS 19 uma lista de equipamentos que vocês têm que usar, de acordo com o escopo. E ali, se você faz uma calibração com padrão rastreável, tá ok. Mas e a linha de inspeção? A gente tem uma NIT-JOIS 16 também, que traz algumas questões importantes, né, para a linha, principalmente quando a gente fala de balança, banco de suspensão e frenômetro. Então, a gente trouxe também uma informação, né, que é importante. Eu gostaria aí do comentário aí do Guilherme e da Natália, especificamente sobre a calibração RBC para a linha de inspeção. Então, veio a pergunta, né, mantém-se a RBC para a linha de inspeção, ou é possível você fazer uma calibração de linha de inspeção somente com padrão rastreável? Então, não faz muito, pelo menos na nossa interpretação, né, não faz nenhum sentido fazer uma calibração fora da RBC para a linha de inspeção, porque existe uma norma, que é essa norma daí, que é a 8197, que é uma norma brasileira, né, que está relacionada à calibração de instrumentos de força de uso geral, em tração e compressão, que é exatamente o que a gente precisa para calibrar o frenômetro banco de suspensão das linhas. Né, quando a calibração é feita pela RBC, né, ou seja, quando o laboratório é acreditado nesse item específico, que é instrumentos de medição de força de uso geral, que é a acreditação necessária pela SEGECRE para o laboratório poder fazer esse serviço, prestar esse serviço de calibração de linha, tá? Então é esse item, que é o item fundamental para os laboratórios, fora também a parte de dimensional para poder medir a placa de desvio lateral, que faz parte da linha, né? Mas mais especificamente com relação à força, os laboratórios são acreditados tendo essa norma como referência. Então, no momento em que você tira a necessidade de uma calibração RBC, o que você está dizendo, na verdade, é que você pode ignorar essa norma. Tá? Porque se você faz uma calibração rastreável, né, a calibração rastreável não tem obrigação nenhuma de seguir essa norma, aliás, nenhuma outra norma. Ela só vai precisar, obviamente, seguir a NIT-JOIS 016, porque se não seguir também, ela não vai estar realizando a calibração. É a NIT-JOIS 016 que diz como a calibração deve ser feita. Né? Mas, além da NIT-JOIS 016, se vocês forem ler a NIT-JOIS 016, ela não entra, por exemplo, em nenhum detalhe sobre como que tem que ser o padrão. Né? Como que tem que ser o padrão que o laboratório tem que usar para calibrar a linha. Ele não diz nada. A NIT-JOIS só fala, você tem que medir os pontos A, B, C, D, né? Aí o erro máximo tem que ser não sei quanto. Tem lá, né, umas regras que têm que ser seguidas para a linha ser aprovada. Mas não fala nada sobre os requisitos. Essa NBR 8197 é justamente quem dá os requisitos para os padrões. Então, ela diz, olha, se um laboratório quiser calibrar um instrumento de força de uso geral, ele tem que ter o padrão dele calibrado pela ISO 376. E esse padrão calibrado pela ISO 376 tem que dar classe 1, ou melhor, ou seja, classe 0 ou classe 1, dentro de toda a faixa de calibração. Então, reparem que foi feito todo um esforço, né, por parte das equipes, né, das pessoas por trás dessas normas, para criar
todas essas normas, não só 8197, como todas as outras, que, no fim das contas, né, o objetivo que você tem com essas normas é garantir a segurança da população. Né? Se a gente for pensar assim, qual é o grande objetivo de existência dessas normas? É a garantia de segurança. Então, no momento que você fala, ó, a calibração não precisa ser RBC, você está jogando essas normas todas no lixo. E isso não faz sentido, né? Do ponto de vista do próprio Inmetro, não tem por que o Inmetro querer abrir mão dessas normas, né? Porque são normas que foram criadas com esse objetivo. Então, quando você faz uma calibração viável, você está abrindo mão disso. Nós podemos até fazer um paralelo com o nosso próprio segmento, né? Então, nós temos aí a norma 14040, nós temos a nova norma para inspeção de escolares, 17075, elas servem também, igual você falou, para a segurança, para proteger o cidadão. A partir do momento que a gente ignora a norma, que a gente ignora o procedimento, qualquer um pode fazer o serviço de inspeção? Talvez é um paralelo importante que a gente possa fazer aí. Pois é. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem que falar um pouco, né, depois disso que o Guilherme falou para nós, nós temos que falar sobre a NIT JOS 19. Ela é uma norma complementar, né, a esses requisitos de calibração de equipamentos. Então, o item, no anexo A, o item 6.2, ela fala algumas coisas importantes aí. Eu gostaria aí que o Guilherme e a Natália comentassem para nós, por favor. Ou seja, tem que ser rastreável ao SI. Então, vamos lá. É aí que a gente tem que resolver essa aparente contradição. Porque a portaria, as duas portarias dizem que a calibração tem que ser rastreável à RBC. Né? É o que as portarias estão dizendo. Aí, a NIT JOS vem e diz o seguinte, olha só, para você poder fazer essas calibrações, o laboratório tem que poder demonstrar competência. E, assim, demonstração de competência, esse que tá sublinhado, né? Esse item A627A no finalzinho, que ele fala, laboratórios que possam demonstrar competência, capacidade de medição e rastreabilidade USI, são exatamente ou os laboratórios acreditados pela SEGECRE ou laboratórios acreditados por institutos nacionais de metrologia de outros países que tenham acordos internacionais com o Inmetro. Né? Não precisa ser necessariamente, tá, RBC. Então, o que esse trecho está dizendo é isso. Olha, não precisa ser RBC, mas tem que ser um laboratório acreditado, seja pela SEGECRE, porque aí se for pela SEGECRE é RBC, né? Isso significa ser RBC, é um laboratório de calibração acreditado pela SEGECRE, ou pode ser um laboratório acreditado por outro organismo equivalente à SEGECRE, né, via esses acordos internacionais. Então, reparem que existe uma aparente contradição, porque quando a gente lê a portaria, pensa assim, mas a portaria diz que pode ser rastreável, e a NIT JOS diz que tem que ser um laboratório acreditado. Mas reparem que naquele slide que estava explicando a diferença entre calibração RBC e calibração rastreável, né? Por isso que eu chamei a atenção, é que uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Ou seja, um laboratório RBC pode gerar certificados rastreáveis. O laboratório RBC não é obrigado a gerar certificados RBC, ou seja, o laboratório RBC não é obrigado a colocar o selo do Inmetro nos certificados. Basicamente, o que a portaria está dizendo é que agora o laboratório não é mais obrigado a botar o selo da RBC. Ou seja, continua sendo obrigatório fazer com laboratórios acreditados, mas o certificado não precisa levar o selo da acreditação. Basicamente é isso. Que na prática não vai fazer muita diferença, né? Nenhuma diferença. Isso. Na prática não vai fazer muita diferença. Porque tem essa questão de demonstrar competência, capacidade de medição, rastreabilidade ao sistema internacional. E anteriormente a gente falou, né, no slide aí anterior que fala de linha de inspeção, basicamente a balança, né, frenômetro, banco de suspensão, que tem uma norma aí a ser cumprida. Dificilmente uma empresa que não seja um laboratório vai cumprir essa norma para poder fazer uma calibração rastreável RBC. Então aí nós trouxemos aqui
uma planilhinha, né, um resuminho, falando sobre alguns equipamentos. Então, na prática, esses equipamentos todos, né, os instrumentos todos que vocês usam, eles podem ser calibrados, né, com padrão rastreável RBC ou calibração RBC. A linha já é um negócio meio complicado por causa da norma que a gente falou, né? Mas o que vocês acham, pessoal, na prática, Guilherme e Natália? Calibração RBC, rastreável RBC, vai ser a mesma coisa? A gente interpretando juntos aí a portaria e a NIT-JOIS 19? Deveria ser a mesma coisa, tá? Na verdade, quando o organismo pede para o laboratório assim, não precisa ser RBC, não, basta ser rastreável, o que está acontecendo só é que o cliente está dizendo para o laboratório assim, laboratório, você não precisa seguir com rigor todos os seus requisitos. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá que utilizar, justamente por aquela norma, né, pela 8197, uma célula de carga calibrada que tem uma certa resolução, porque a 8197 obriga que tenha aquela resolução. Então, se for solicitado uma calibração rastreável, o laboratório pode usar um padrão rastreável RBC, mas que não tem aquela resolução que a norma pede, porque ele não é obrigado a seguir aquela norma. Tá? Mas isso é uma coisa estranha. Não faz muito sentido o laboratório querer fazer isso, né? Eu não vejo motivo para um laboratório querer relaxar as condições da calibração só porque é uma calibração rastreável. Tá? Assim, teoricamente, ele pode fazer isso. A norma não impede. Né? Então, não tenho mais que seguir a norma, a 8197, não preciso seguir os padrões de qualidade da RBC. Então, eu posso fazer mais ou menos do jeito que eu quiser, desde que eu siga lá o que está na NIT-JOIS 016. Mas eu, sinceramente, não vejo sentido nenhum em fazer isso. Não vejo sentido, tá? Mas poder pode. Poder, assim, o cliente, ou seja, no caso, um organismo de inspeção, pode virar para o laboratório e pedir, laboratório, vocês têm como calibrar a minha linha rastreável? O laboratório vai dizer, poder eu posso, mas por que o organismo vai querer uma calibração rastreável? Porque o que o organismo vai ganhar não tendo o selo da acreditação do laboratório no certificado? Né? Eu não sei. Agora, isso para a linha, né? Porque a linha é uma coisa mais sensível porque tem essa questão da norma, né? 8197. Agora, o resto, assim, não tem nenhuma norma extra. Então, o resto, de fato, não é para ter diferença nenhuma. Linha ainda poderia ter essa diferença, né? O laboratório poderia, por algum motivo inexplicável, não querer seguir a norma 897, né? Porque é rastreável. Mas nos outros, ele não tem nem essa liberdade, porque não tem nada que ele possa fazer para fazer algo diferente. Vou fazer rastreável, então eu vou seguir um procedimento diferente. Não tem como ser diferente. Calibrar um manômetro, um paquímetro, um decibelímetro, uma trena, não tem diferença calibrar rastreável ou calibrar RBC. Então, não tem sentido, entendeu? Assim, na verdade, tanto faz. Pela nova portaria, né, de fato, os certificados não precisam mais ter o selo da acreditação. Não precisam. Né? Mas, por que não? Se o laboratório continua tendo que ser um laboratório acreditado e aquele laboratório é capaz de emitir um certificado que tem o selo, por que não pedir o certificado com selo? Eu não vejo por que não pedir. Tá? É isso, basicamente é isso. Legal, o Guilherme. Enfim, tem mais uma parte aqui importante Bassoli, só antes. Pois Porque isso é uma parte muito importante que o Guilherme citou aí agora para a gente, é muito importante. Mas nós vamos chegar num momento aqui que vai ser um debate. E eu quero que todo mundo fique na cabeça com a seguinte pergunta. Linha de inspeção. O que nós queremos? Então, essa é a pergunta que tem que ficar para o final, tá? Porque aqui todo mundo briga
dioturnamente com o concorrente que não faz, que não fez, que não isso, que não aquilo. Então, no final, nós que estamos aqui, nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que nós queremos para a linha de inspeção? Tá? Porque essa é a parte mais sensível para a gente. É isso, né? Até então a gente não está fazendo nenhum juízo aí de mérito. A gente não está falando o que a gente quer, o que a gente acha. Estamos simplesmente interpretando, à luz do que está previsto na regulamentação, né, o que a gente acha. Trouxemos aqui o laboratório, que atende aí muitos de vocês, para poder ajudar a gente nessa interpretação. Enfim, aí o que nós queremos é uma questão que a gente temos sim que refletir, que nós temos que pensar. Mas aí, voltando aqui ao raciocínio, aqui está muito claro que as calibrações elas têm que ser feitas por laboratórios. Então, é uma dúvida que a gente tinha, se podia, talvez, você mesmo pegar um padrão seu que é rastreável RBC e fazer a sua calibração. Não, o laboratório, né, tem que fazer essa atividade de calibração. É isso mesmo, Guilherme? E aí tem aquele ponto lá, o último, né? A 627E fala sobre os intervalos de medição usados nas inspeções, são os pontos que têm que ser calibrados, né? É isso mesmo. Eu até que aproveitar e responder mais dúvidas. O C também é importante, hein? Laboratórios de calibração acreditados pela SEGEC para essa calibração específica. Isso é muito importante, porque senão eu poderia ser acreditado pela SEGEC para fazer uma outra coisa nada a ver, tipo calibração de, sei lá, vazão e atuar no mercado de linha de inspeção. Não pode. O laboratório tem que ser acreditado naquela calibração específica, que no caso é instrumento de força de uso geral. Queria até aproveitar para esclarecer aqui uma dúvida que lá atrás foi feita, tá vendo, da Rosemary, ela perguntou aqui, ó, eu enviei um equipamento decibelímetro para calibrar padrão rastreável. Nesse caso, estarei desconforme? Não necessariamente, depende do laboratório. O laboratório, de novo, está nesse slide aqui que a gente está olhando agora, o laboratório tem que ser acreditado ou equivalente, né? Pode ser o próprio Inmetro, pode ser um laboratório reconhecido por um outro acordo, né, por exemplo, da ILAC, né, são os acordos de reconhecimento mútuo. Ele pode fazer um certificado rastreável. Ele não é obrigado a emitir um certificado RBC, ou seja, ele não é obrigado a emitir um certificado que tem o selo da acreditação. Mas, se o laboratório não entrar em nenhuma desses itens A, B, C ou D, aí, no caso, não estaria conforme. Tá? Seria uma não conformidade. Então, assim, não tem problema ele calibrar para um rastreável. Zero problema. O problema é ele não atender A, B, C ou D. Tá? Então, aí tem a nota lá, né? Tem a nota que está ali, ó, quando não houver laboratório de calibração acreditado. Essa nota não se aplica porque tem vários laboratórios acreditados nesses serviços aí, de todos os itens que os organismos de inspeção precisam, tem diversos laboratórios acreditados. Então, essa nota não se aplica. Tá bom. Okay. Nesse caso, não se aplica, porque tem. Perfeito. Você já quer ir tirando dúvidas já do pessoal, ou podemos terminar esse slide aí, a gente já parte aí para dúvida, a gente fala aí sobre as consequências aí de não calibrar. O que você prefere? Não, a gente pode terminar e depois fala sobre... só para completar esse tá. O Rosemary falou agora, ele é acreditado, mas não para esse equipamento. Então, não satisfaz esse último item... Não, desculpa, esse último item não. Qual é? O item C. Né? Ele tem que ser acreditado para essa calibração específica. Né? Esse que é o problema. Tá? É isso, temos que tomar cuidado aí na interpretação, é uma sopa de letrinhas, a coisa é muito retalhada, então a gente trouxe esse debate hoje aqui, porque a mudança de regra pode levar a gente a uma conclusão precipitada. Então vamos tomar cuidado aqui com todos os requisitos que têm que ser cumpridos. Guilherme, então se você puder, vamos terminar de tratar esse slide, e aí a gente passa aí para dúvidas, depois a gente fala aí sobre consequências no caso de não cumprir as regras.
É que, na verdade, eu acho que a gente já falou, né? O último item lá é um item importante. Os pontos de calibração devem abranger, no mínimo, todos os intervalos de medição do equipamento utilizado nas inspeções. Isso é só porque, só esclarecer, porque o laboratório, quando ele se acredita, ele não se acredita só num serviço, ele se acredita num serviço e numa faixa de calibração. Então, por exemplo, a Labometric, ela é acreditada para fazer essa calibração de instrumentos de força de uso geral, mas não para qualquer valor de força. Nossa acreditação, se não me engano, é a partir de 100 newtons. Então, o nosso menor ponto é 100 newtons, o nosso maior ponto é, sei lá, 50 mil newtons. Então, fora dessa faixa, a gente não é acreditado. Então, se alguém mandar para cá uma célula de carga que está, por exemplo, a faixa dela é abaixo de 100 newtons, eu não posso fazer um certificado RBC dessa célula de carga, porque eu não sou acreditado para essa faixa. Então, isso tem que tomar cuidado, porque a acreditação não é só no serviço, é no serviço e na faixa. Tá? Isso é só um item que está deixando esse ponto claro. Não adianta eu estar acreditado numa faixa diferente da faixa que a NIT-JOIS 19 ou a 16 pedem as calibrações. É só para esclarecer esse ponto. Perfeito, Guilherme. Legal. Olha aqui, o André ele falou o seguinte: a diferença não estaria em calibrar com base em calibrar por padrão rastreável e rastreável a RBC? Eu acho que essa... Não é, porque os padrões sempre são rastreáveis a RBC. Qualquer calibração RBC também é rastreável. Ou seja, os padrões utilizados nas calibrações RBC são padrões rastreáveis a RBC. Ou seja, todo laboratório tem um padrão. Quem é que calibra esse padrão do laboratório? Ou é o próprio Inmetro, quando o Inmetro faz esse serviço. Tá? Em alguns casos, por exemplo, a calibração de decibelímetro. Tem um equipamento lá específico que só quem calibra é o Inmetro. Né? Então, você tem que mandar para o Inmetro calibrar. Mas outros serviços, que até o Inmetro até faz muitas vezes, mas quando existem outros laboratórios que fazem, o Inmetro até estimula que isso seja enviado para outros laboratórios. Então, a RBC depende de outros laboratórios da própria RBC. Então, se eu tenho aqui um termohigrômetro que eu tenho que usar na minha calibração de linha de inspeção, eu mando calibrar num outro laboratório RBC. Então, assim, essa rastreabilidade é garantida por isso. Né? Essa cadeia de rastreabilidade até lá o padrão primário. Então, isso é indiferente. Tanto a calibração RBC como a calibração rastreável, elas têm essa cadeia de rastreabilidade. Então, a diferença não é essa. Pelo contrário, essa é a semelhança. É exatamente isso que tem de igual nas duas. A calibração RBC e a calibração rastreável, elas são idênticas nesse sentido. Ambas são rastreáveis a padrões RBC. A diferença é que a calibração rastreável não precisa seguir a 17025. E a calibração RBC precisa seguir não só a 17025, como todas as outras normas, para cada caso. Perfeito, então, perfeito. Basicamente isso. O André ainda fala, não existe a calibragem por padrão rastreável, entendo que pode ser um laboratório não acreditado, o que não teria sentido. Mas nesse caso não tem sentido, nesse caso, né? Porque por causa desse slide que a gente está olhando aí. Isso. Né? Porque a NIT-JOIS 19 exige que seja um laboratório acreditado, ou equivalente, né? Não precisa ser acreditado pela CEGEP, mas tem que ser ou o próprio Inmetro, ou acreditado por um outro organismo de acreditação. Né? Não precisa necessariamente ser RBC, mas precisa ser acreditado por algum organismo de acreditação. Né? Então, não faz sentido nesse caso. Né? Assim, na pauta de discussão de hoje, na nossa pauta de discussão aqui, de fato não faz sentido. Em outras situações, às vezes faz muito sentido. Né? Porque não tem nenhuma exigência, não tem nenhuma norma que exija um laboratório acreditado. Aí você pode fazer a calibração rastreável, mas é que nesse caso, a NIT-JOIS 19 exige, e a 16 também exige. O Jorge até fala, o Guilherme, que no meu entendimento, né, no entendimento dele, a diferença é a malha que compõe laboratórios rastreáveis em relação à RBC. Na verdade, a calibração rastreável não precisa nem ser feita por um laboratório, na verdade, né?
Você faz uma calibração rastreável, o importante é que você tenha o padrão calibrado por um laboratório RBC. Aí o seu padrão tem que ter o certificado de calibração dele com o selinho do Inmetro. Qualquer um pode fazer uma calibração rastreável. Só comprar um padrão e mandar calibrar na RBC. Você pode fazer uma calibração rastreável, não precisa nem ser laboratório. O Enio, ele traz umas coisas interessantes aqui, Guilherme. Ele falou o seguinte: grandes empresas utilizam rede metrológica Rio Grande do Sul e não só RBC. Por quê? Eu nem sei, nem entendi a pergunta. Eu não sei quais são as as normas. Eu acho que a rede vai ser calibrado rastreável, né? Eu não sei quais são os requisitos. As grandes, tem muitas grandes empresas que, por exemplo, só exigem ISO 9001, sabe, que às vezes exigem outras normas, não exigem acreditação pela CEGECRE. E aí você pode fazer rastreável, né? A gente está falando de um caso específico aqui, né? Que é o caso das linhas de inspeção veicular e dos equipamentos que todo organismo de inspeção precisa ter, né? É isso. Então, assim, grandes empresas, muitas vezes, né, grandes empresas não precisam de uma calibração RBC. Elas não precisam seguir normas que exigem calibração RBC. Isso é muito comum em várias áreas. Entendi. E a gente precisa entender o seguinte: essas grandes empresas, elas fazem parte do segmento de inspeção veicular? Elas estão sob a regulamentação do Inmetro? Se não se aplica nada. Eu entendo até que não, né? Porque está claro aqui na NIT 19, né, Adriana? Que tem que ser em laboratório. Fala sobre... E aproveitando isso aí, até porque a gente já responde 2 perguntas de uma vez só, a NIT de OIS, gente, ela não é excludente, ela é complementar. A NIT de OIS, ela não exclui nada que está em portaria, em resolução. Ela não pode ir contra, né? Nada. Ela complementa. Né? Então, ela não é excludente. Pode ser RBC? Beleza, pode ser RBC. Mas aí a NIT de OIS trouxe lá. Como que a gente precisa que seja? Se for optar por um padrão rastreável, a gente precisa que, no mínimo, isso seja cumprido. Então, a portaria falou para a gente do padrão rastreável, que era uma discussão que a gente não tinha até 2 meses atrás, 3 meses atrás. Agora, tendo, o que eu quero? Eu quero que o padrão rastreável obedeça, no mínimo, isso que está aqui. Então, ela não é excludente, ela é complementar. Tá certo. Aí o Enio, ele perguntou qual que é a diferença de calibrar RBC e não RBC em uma trena, por exemplo. Isso aí é uma questão que dá para exemplificar. Inclusive... Vai lá, Enio, quer falar? Vai lá. Sim. Eu tinha levantado a mão, mas aí já... Então, vamos lá. Não, porque a gente não estava nas perguntas ainda. Tranquilo. A Natália tinha comentado que um laboratório acreditado ou não é a garantia de valores, tá? A garantia da resposta, não de valores monetários, mas de valores medidos, mensurados. E por isso que eu coloquei, né, as grandes empresas, eu cito o nome aqui, a Randon, por exemplo, todos os instrumentos dos seus sistemistas na volta utilizam a rede metrológica gaúcha. Tá? Então, isso traz a qualidade deles, e quando a gente quer trazer, digamos, para a RBC, nós, Adriana, por ser acreditado, nós queremos ser mais preciosistas, mais realistas que o rei, por mais que a portaria ou a NIT de OIS especifique, nós estamos sendo mais realistas que o rei. Até por isso que eu coloquei a pergunta: qual é a diferença de nós colocarmos uma aferição de um equipamento, uma trena, por exemplo, e num laboratório acreditado e não acreditado? É isso que nós devemos ver. Aonde é necessário o nosso rigor, utilizemos o nosso rigor. Aonde não for necessário esse rigor, que a gente permita, porque é muito fácil nos grandes centros nós termos laboratórios acreditados. Mas no interior, como disse o Jorge, a malha não chega aqui. Então, nós temos dificuldade de mandar um equipamento que, às vezes, demora 1 semana, mas o custo de transporte, sem a mínima necessidade de ter o azinho do acreditado. Sendo que eu tenho um laboratório na outra esquina, que é da rede metrológica rio-grandense, e faz o mesmo serviço com a mesma garantia.
Se ele atender qualquer requisito que está na NIT de OIS, você pode utilizá-lo. Mas hoje nós estamos sob esse guarda-chuva. Não somos nós que criamos norma. Nós podemos brigar para que a norma seja alterada na medida que nós entendemos a norma, que nós trabalhamos com ela. Agora, se a gente não entende a norma, a gente não tem como bater lá na porta do Inmetro e falhar simplesmente de uma malha. É por isso que a gente está aqui hoje, para entender aonde estão essas diferenciações. E na medida das nossas evoluções aqui, na medida do que a gente evolui em compreensão, a gente vai bater lá na porta do Inmetro. Mas hoje a gente está aqui para aprender como é que funciona. Perfeito, Adriana. Só que não dá para a gente dizer que um laboratório não acreditado, nós não podemos aceitar os valores. Hoje não dá para a gente dizer nada, Érico. Deixa eu fazer um comentário com relação a isso. A gente está falando de interpretação do que está escrito nas normas. Quando a gente fala em valores, olha só, é importante chamar atenção para isso. Não é que o técnico do laboratório não acreditado não vai saber calibrar um paquímetro, uma trena, tá? Que ele vai comparar com outra trena, ou vai comparar com uma régua padrão, aí vai botar os valores. Né? A principal preocupação não é só o procedimento de calibração, né? Mas envolve, assim, principalmente as incertezas envolvidas. Então, assim, quando você fala, você teve um erro aqui de 0,2 milímetros no ponto de 10 milímetros, né? Você tem que dizer, tá bom, legal, mas qual é a incerteza desse ponto? Qual é a faixa em que você pode atribuir uma certa probabilidade, sei lá, de 95%, ou às vezes 95,45% de estar dentro daquele intervalo, que é o intervalo de confiança, né? Aí sim entra a acreditação, aí sim entra a importância dos ensaios de proficiência, porque calibrar, simplesmente comparar um padrão com o outro é trivial, né? Qualquer um faz isso. Agora, você fazer uma análise das fontes de incerteza é uma história completamente diferente. E a preocupação do Inmetro, quando ele faz essa distinção, né, de uma calibração acreditada, de uma calibração não acreditada, é exatamente aí. Ele está preocupado em assim, mas vem cá, esse resultado que você deu aí, qual a faixa de validade dele? Qual a incerteza dele? E como é que você chegou nessa incerteza? Cadê a conta que você fez para chegar nessa incerteza? Um laboratório de fundo de quintal não vai saber te dizer isso. Não vai saber te dizer assim, não, eu fiz a conta tal, usei modelo matemático tal, né, peguei tal coisa. Ele até pode, mas ele não precisa. E assim, se ele pode, tem a capacidade, por que ele não vai se acreditar? Né? Não tem motivo. Né? Talvez um motivo financeiro, mas o valor que a SEGEC cobra para uma acreditação não justifica, assim, para ter acreditação numa certa área, né? Acho que não justifica o laboratório que tem a capacidade de fazer isso, tem a competência, não querer se acreditar, é meio esquisito. Então, geralmente, se o laboratório não se acredita, é porque aquele serviço não tem demanda pelo serviço acreditado, e realmente não tem por que ele se acreditar, né? Para que ele vai se acreditar se não tem demanda pelo serviço acreditado, né? Lógico. Mas se tem demanda, por que ele não vai se acreditar? Geralmente é porque ele não tem competência para se acreditar. E o sistema da qualidade todo que ele tem que seguir é uma dor de cabeça infernal, né? Todo mundo que sabe, o organismo de inspeção também tem sistema da qualidade. É 17020. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Tá certo. Exato, Guilherme. O que a gente tem visto é a redução dos escopos por alguns laboratórios que não têm demanda e estão gerando custo para eles. É o caso do Senai e CETEMP, estão reduzindo seus escopos. Então, chegar lá com o equipamento que fazia a calibração, não faço mais, porque eu não tenho demanda e tenho que pagar o escopo por metro, estou absorvendo isso sozinho. Então, isso acontece. Com isso, reduz mais... Se não tem demanda, realmente não faz sentido. Essa questão da falta de demanda, isso aí é aquela coisa do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Estamos aí à busca de serviço também para motocicleta, para poder ter a demanda para justificar o investimento aí na linha de motocicleta, por exemplo, a calibração da linha de motocicleta, né?
A questão do basculante, mesma coisa. Então, o sistema como um todo, ele tem que se fortalecer. Nós aqui, como organismo de inspeção, a gente tem que se fortalecer e cobrar que o que é previsto em regulamentação seja cumprido. Sinistrado, transporte escolar, a gente vai começar a fazer um trabalho aí grande no transporte escolar, é importante a gente ter rastreabilidade, a gente cumprir uma normalização, né, que tenha normalização desse processo. Enfim, basculante, agora finalmente as placas aí ímpares vão ser cobradas aí pelo cumprimento da resolução. Então, a demanda sendo criada, obviamente você vai ter demanda por serviços aí que são acessórios. O serviço que é acreditado, ele é um serviço importante. O nosso serviço é um serviço acreditado. Né? Se não fosse obrigado o serviço acreditado para modificações, provavelmente muitos aqui não estariam abertos, porque ia ter aí o profissional que não tem qualificação, não tem equipamento, não tem um procedimento, ia realizar o serviço dele de qualquer forma. Então, são pontos aí, o Enio colocou pontos aí bastante importantes, a gente tem que sim colocar maior força, maior foco no que é importante, o que impacta realmente, né? Linha de inspeção é um exemplo, a Adriana falou hoje mais cedo, e talvez a trena não tenha que ter tanto preciosismo, mesmo porque a medição que é realizada no organismo de inspeção nem é uma medição precisa, né? A gente não está preocupado aqui em saber décimos de milímetros de um comprimento de uma carroceria. Mas, enfim, o debate é bastante bom, né? E eu quero que vocês aí façam perguntas. Temos mais perguntas, mais comentários? Enfim, é importante a gente saber as consequências aí de você não manter o seu equipamento calibrado, né, e você não cumprir o que está previsto na NIT JOS 19, na portaria 149. Então, eu queria, Guilherme, que você fizesse aí um comentário, por gentileza, do que está previsto na NICEGEC 141. É importante que a gente se mantenha o equipamento sempre calibrado, verificado, e aí a gente manter o processo sob controle. Olha, essa parte eu confesso que eu não isso aí eu acho que... Porque isso não se aplica aos laboratórios, né? Isso aí eu acho que é com a Natália, né? Natália que sabe muito bem sobre isso aí. Exatamente. Quando você tem, né, as não conformidades numa auditoria, por exemplo, dependendo da gravidade dessa não conformidade, e quando tem a ver com equipamentos não calibrados, com ausência de calibração, equipamentos vencidos, periodicidade não correta, você tem, né, na verdade são 4 sanções, que da primeira até a terceira você pode ter uma medida de suspensão do organismo de inspeção, e da quarta, né, a ocorrência de você não tratar essa não conformidade, você pode ter o cancelamento do organismo. E assim, a gente aqui como laboratório, é muito comum, né, a gente ter, às vezes, clientes que estão perto da auditoria e deixar para cima da hora para fazer a calibração de um equipamento, porque eu tenho auditoria. E aí depois chega, eu preciso do certificado urgente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente, como laboratório, sempre preza pela antecedência, né, da calibração, da periodicidade, de fazer esse gerenciamento de todos os equipamentos. Agora a gente tem, né, essa atualização da norma, mas assim, é muito importante que tanto para a linha de inspeção veicular, lembrando, né, a manutenção com periodicidade da linha, junto à calibração perante ao fabricante, e aí a calibração periódica dos equipamentos, ela tem que ocorrer, e pode dar medidas de não conformidade bem graves para o organismo, dependendo do número de equipamentos e do período que esse equipamento esteja com a calibração em atraso. Legal, pessoal. Então é importante a gente estudar, a gente interpretar, e a gente sempre manter o equipamento com a calibração dentro dos requisitos aí que são necessários, né? E aí, enfim, tem a parte lá de ações corretivas. É uma questão aí que vocês já sabem de cor, a gente não precisa nem ficar
chovendo aqui no molhado, não. Mas eu queria chamar atenção aqui para a questão aqui que o Bruno colocou para a gente, o Bruno Santos. Essa interpretação é consenso da DIOS, dentro da DIOS. A gente sabe que tem muitos pontos aí novos que ainda estão meio nebulosos. Tem pontos ainda que não foram totalmente esclarecidos das portarias que foram publicadas lá no ano passado. A gente tem muito debate ainda, e esse ponto que ele falou é importante, porque a gente sabe que algumas coisas vão acontecer ao longo desse ano, em termos de problemas de interpretação. Então, o que não foi interpretado ainda, ou que não ficou claro, levem isso para a sua associação, para a gente poder debater. A gente vai levar um consenso, né, a nossa interpretação para a DIOS. Muitas vezes que a gente levou uma interpretação nossa, com estudo sério, um parecer técnico bem construído, eles acataram, eles entenderam, eles aceitaram a nossa proposta. Então, vamos fazer dessa forma, tá? E essa questão da calibração não vai ser diferente. A gente está trazendo para vocês aqui uma interpretação da documentação, da regulamentação que está válida. E aí ele fala ainda, né, a DIOS e os avaliadores concordam que não há mais necessidade de calibrar RBC. Se eles concordam, a gente não pode afirmar. Né, não chegamos a conversar esse ponto com a DIOS, especificamente. Então, essa live é para a gente trazer essa reflexão. A gente acha que tem que cumprir tanto a NIT DIOS 19 quanto a portaria 149. E o que está escrito lá... Faz um parênteses, Bartoli, que nós temos um sistema que tem que ser maduro o suficiente para saber interpretar, e não é bater na porta da DIOS e falar, e pedir, é mostrar. Nosso sistema tem que ser maduro para isso. Exatamente. Por isso que a gente está aqui para poder entender, né? Porque senão a gente vai sempre ser o gado, a gente sempre vai ser aquele que tem a viseira. Alguém manda, a gente balança a cabeça. Não, se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso, exatamente. Então, excelente frase. Então, excelente frase. Primeira coisa, a gente tem que aprender, tem que conhecer. A gente está aqui porque isso gerou uma dúvida, nós trouxemos essa dúvida para dentro da FENIF, vamos aprender todo mundo? Aprendeu? Agora nós vamos bater lá na porta da SEGEC, não é para perguntar se pode, é para mostrar o porquê, que determinado ponto deve ser feito assim ou assado. Então, isso que é um sistema maduro. Perfeito. E aí, eles concordam que não há mais necessidade? O que está escrito lá na portaria é que tem que ser padrão rastreável. Quando a gente lê em complemento, né, com a NIT DIOS 19, é laboratório acreditado. Então, qual que vai ser a diferença básica entre você calibrar rastreável e calibrar RBC? O selinho do Inmetro, basicamente. Então, talvez essa é a grande conclusão que a gente chega. Houve até uma consulta aí, não sei nem se foi oficial, a gente recebeu aí. Foi do Barvic. Foi oficial. Sim. Então, essa consulta foi feita para a DICONF, foi quem escreveu a portaria, mas não levou em consideração o que estava na NIT DIOS. Então, o Inmetro, infelizmente, essa é uma crítica que a gente faz abertamente, isso está gravado, quem assistir sabe que essa crítica existe, que há ali uma separação entre a acreditação e o regulamentador. E muitas vezes não se conversa, muitas vezes a coisa ela não caminha para o mesmo sentido. Então, de vez em quando, a gente tem que ficar debatendo e tentando chegar a um consenso, inclusive com a DIOS e com a DICONF, né? Todos fazem o melhor trabalho possível, eu acredito, mas tem esses problemas a gente tem que, na medida aí da necessidade, intervir. Nortecar, vamos lá, a Thaís, ela fez essa pergunta sobre a consulta, não houve consulta à SEGEC, a gente depois pode fazer, não uma consulta, mas como a gente tem feito, mandar para a SEGEC a nossa interpretação, e aí eles vão avaliar se é válido ou não, né? A Nortecar perguntou, boa tarde, se tratando de custos das calibrações para organismos, em especial das linhas de inspeção, se fosse via padrões ACEAV, seriam menos onerosas, haja vista que os custos são altos. Os custos são altos, a gente passa aí um cenário que é terrível, o Enio está certo quando ele diz
que há muitos exageros e a gente tem que trabalhar para acabar com esses exageros. Mas vem a pergunta da Adriana, o que é que a gente quer? O que a gente quer sobre linha de inspeção? Né? A gente não quer ficar na mão de fabricante, a gente não quer ficar na mão de laboratórios, mas eu particularmente, eu acho que a gente está trabalhando para aumentar a demanda. Aumentar a demanda, com certeza, a questão marginal aí de custo vai ser uma questão de segundo plano. Natália, com relação ao preço de calibração rastreável RBC, tem valores diferentes? Então, é uma questão que eu acho que depois aí o laboratório deve responder junto com o seu cliente, né? Mas isso não é uma questão que a gente falaria hoje. Oi. Passoli, só para... Sim. Não vamos aprofundar muito nisso, mas assim, é só para deixar claro que, por exemplo, quando a gente compara valor de calibração rastreável com calibração RBC, o laboratório ele continua tendo todos os empenhos de ensaio de proficiência, então todos os custos. Então, por exemplo, se eu sou acreditada para fazer um serviço de força, de pressão, que eu já tenho o meu escopo, o meu custo ele continua sendo o mesmo, porque eu já sou acreditada. Então, eu fazer uma calibração RBC ou rastreável em algo que eu tenho escopo acreditado, não tem diferença de valores, tá? Agora, seria diferente se, por exemplo, eu tenho agora, compro o padrão e começo a fazer uma calibração de um escopo que eu não tenho. Aí sim, eu posso fazer um valor diferenciado do que fosse RBC, porque eu não tenho o custo de ser acreditada pela SEGECRE para fazer aquele tipo de calibração RBC. Então, assim, é só para ter essa linha de raciocínio, porque, assim, o laboratório, quando ele é acreditado, independente do tipo de calibração que ele vai fazer, o custo que ele vai ter para fazer aquela calibração é o mesmo custo, entendeu? Ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, só para atendendo também a resposta aí da Mariângela, se eu não me engano. Lembrando do item C lá da MIT de Oz, tá? É isso. Pessoal, é isso que eu acho que a gente tinha para passar. Nós debatemos isso bastante. Debatemos isso, inclusive, com o Guilherme, com a Natália, que são de laboratório, conhecem aí o mercado, sabem como que é a realidade. E aqui, igual eu falei, a gente não está aqui para fazer nenhum juízo de valor, a gente não está falando mérito, por enquanto. A gente está falando sobre interpretação de duas normas que são complementares. E é um problema, igual eu falei para vocês, que a gente sempre tem. Então, às vezes, a DICONF, ela fala alguma coisa, e aí a NIT-JOIS, ela tem um complemento ali que pode mudar a interpretação. Então, nós temos sempre que tomar bastante cuidado com isso. Enfim, depois a gente vai partir aí para um parecer técnico, vamos enviar isso aí para a SEGECRE, e esse é um dos muitos assuntos que a gente tem divergência e futuramente a gente vai ter que passar nossa interpretação para a JOIS, tá? A gente tem um grande trabalho aí pela frente esse ano e acreditamos aí que vai ser um grande ano, né? Nós fizemos no ano passado uma assembleia presencial em Curitiba, estiveram lá todos os presidentes, né, representantes das associações, a gente debateu várias linhas de trabalho, e a gente não pode esquecer, né, a principal linha de trabalho é garantir que o que é regulamentado, o que tem que ser feito, seja cumprido. E, de novo, eu falo, sinistrados, a gente tem agora uma norma técnica para escolares, temos aí a resolução de basculantes que entrou em vigor, ela tem que ser cumprida. Motocicletas, a mesma coisa. A gente tem muito trabalho pela frente aí, dentro desse cenário de incerteza de início do ano, quando a gente não tem no dia 25 de janeiro, né, um presidente do Inmetro, a diretoria do Inmetro, secretário da Senatran e diretoria da Senatran. Mas estamos de olho e a gente quer passar aqui uma mensagem positiva para vocês, que estamos trabalhando bastante e que a gente vai ter um excelente ano. E, se tudo der certo, com a publicação da Resolução 916, que a gente tem batalhado aí desde 2018. Adriana? Eu quero só fazer uma lembrança aqui, que a gente está finalizando agora, com exceção de analisador de gases, opacímetro, a linha de inspeção mecanizada e o decibelímetro, nós não temos nenhum outro dispositivo
que emite um relatório com valores. Tá? Então, a gente tem que ser muito atento a isso. Porque eu chamo a atenção aqui, porque quando a gente faz uma calibração, uma verificação metrológica, a primeira coisa que vai ser verificado são aqueles pontos, e o momento em que a gente estiver reprovando ou aprovando um cliente, a gente está fazendo a aprovação ou reprovação com base numa calibração que gerou para a gente todo um lastro. A hora que a gente tiver que responder sobre uma inspeção realizada, nós temos que responder em cima dessa cadeia que nos deu um lastro. Então, eu chamo a atenção, eu quero a responsabilidade das pessoas, existe custo, existe dificuldade, existe falta de malha, existe diversos fatores que hoje fazem com que a gente pondere pelo menor custo. Mas nada disso é tão importante quanto no momento em que a gente é questionado e tem que responder isso a uma autoridade legal. Então, sejam atentos a isso. Na hora de buscar um laboratório, seja ele para qualquer situação rastreável ou RDC, se atentem se o laboratório tem competência, se ele pode fazer, se o padrão dele é reportado a algo que seja conhecido, se não, porque senão vocês vão chegar no momento de uma auditoria, vão ter uma não conformidade e não há defesa para isso. Tá? Não tem como falar, eu não sabia, porque a gente sabe. É só essa mensagem que eu quero passar. Ok, então, não tendo mais perguntas, eu agradeço muito, né, a disponibilidade tanto da Natália quanto do Guilherme. Queria agradecer, então. Estamos aí disponíveis para a gente debater mais assuntos. Nós agradecemos aí a participação de todos, né, todos os participantes aí, de empresas de inspeção, associados ou não, estamos todos aí no mesmo barco. Tivemos hoje um pico aí de 77 participantes, é um número bastante expressivo. Então a gente agradece e até a próxima live. Muito obrigado, boa tarde para todos. Obrigada a todos, obrigada, Bassoli, Adriana, foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Boa semana. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.